Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos, estou mais uma vez com o programa Ciro Santos Convida. Gente, o programa de hoje, eu sempre digo isso, todos são incríveis, mas eu acho que vai ser um papo tão gostoso. Em primeiro lugar, o cenário está diferente, estou falando novamente, porque em breve estaremos com um cenário novo, então a gente ficou hoje assim despojado, à vontade, porque o programa Ciro Santos Convida é isso, é um grande bate-papo. Vamos bater um bate-papo gostoso com o seu Humberto, chama de Humberto. Vamos falar sobre o quê? Sobre dons. Isso. Dons de Deus. Dons no geral, galera. Vamos lá, Humberto. O que é um dom? Bom, inicialmente, quero agradecer imensamente a sua oportunidade da gente ter esse tempo aqui para falar de um assunto tão interessante quanto esse que é o dom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, porque Obrigado. esse homem trabalha o dia inteiro, tá? Ele tem uma profissão, uma loja maravilhosa, e ele tirou esse tempinho para vir aqui. Exato. Vamos lá, o dom. Na realidade, esse assunto dom, que é um assunto do nosso tempo bastante polêmico, visto que se trata de uma coisa do contexto religioso, espiritual, e que ao longo dos anos, ao longo do tempo, foram surgindo muitos grupos religiosos evangélicos com conceitos bastante diferentes daquilo que a Bíblia diz acerca deste assunto, o dom. Sim. Um dom, segundo os nossos estudos antigos, ele pode ser dividido em três partes. O dom, propriamente dito, é uma capacidade sobrenatural Sim. que Deus doa a determinadas pessoas para o exercício de um propósito ou de um ministério por um tempo. Tá. Assim é o caso do caso de Moisés. Moisés foi chamado e dotado por Deus para um ministério que era tirar o povo de Israel do Egito. Ok. Sucessor dele, Josué, também. Especificamente, a Bíblia é muito clara sobre isso. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, do deserto do Sinai, Deus chama Moisés e diz, olha, eu tenho escolhido Bezalel, que está no livro de Êxodo, no capítulo 31, tem uns 8, 10 versículos falando sobre isso, e diz, eis que eu lhes dei o dom para fabricar os utensílios que seriam usados na tenda da congregação de Israel durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Portanto, Bezalel, segundo esse princípio, era um artífice, um perito em fabricar peças artesanais de ouro e de prata. Sim. Assim sendo, Bezalel foi dotado por Deus dessa capacidade e o seu ministério foi por um tempo, especificamente Só por um tempo. Só por um tempo. A mesma coisa acontece no contexto religioso. Quando Deus chamou Moisés, ele chamou também como o seu intérprete, visto que ele tinha muita dificuldade de se expressar na linguagem aramaica da época, ele chamou seu irmão Arão. E a Bíblia claramente diz isso no livro de Êxodo, capítulo 21, que Deus o dotou de capacidade de ouvir os clamores do povo e levar a Deus. Ele foi o primeiro da linhagem sacerdotal. Sim. Ele e seus 4 filhos. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala de religião, né, que é muito complexo isso, sem porque dúvida. Deus é único. Deus é único. Deus é único, independente de religião. Eu sempre falo isso porque é bem... Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado. Eu digo a gente, eu que sou artista, que você Exato, sabe, que você com acompanha certeza. meu show, vários, eu não falo sobre... Evito falar Religião. política, religião e futebol. Futebol. Porque são Dizem que três essas coisas... três coisas são polêmicas. polêmicas demais, né? Por exemplo, quando você fala em dom, eu lembro, assim, dom, eu acho que eu acho que eu tenho um dom. Eu, de vez em Sim, quando sim. eu ouço coisas no meu ouvido e eu saio escrevendo. Eu ainda não perguntei, não fui ainda a minha pessoa que cuida da minha espiritualidade Certo. para poder sair. Mas seu Humberto é tão engraçado, porque eu ouço mesmo ou em sonhos, eu quero saber sobre isso, depois você vai me dizer. Ou em sonhos, e aí eu já cheguei a dormir com um caderno do lado e anotar. Hoje eu já não estou fazendo mais isso. Mas às vezes eu ouço no meu ouvido direito uma coisa assim, e eu começo a escrever, e às vezes sai
versos Certo, rimados, certo. direcionado para uma pessoa. Isso é um dom de Deus, porque assim, quando eu sonho com alguém, por exemplo, sonhei com Humberto, que ele tomasse cuidado que eu estava vendo alguém assaltando a loja dele. Se Humberto, eu sonhei, não sei o que, não sei o que. Aí depois você vai me dizer, Ciro, aconteceu isso. Isso já aconteceu comigo, não nessa Certo. situação, mas de eu avisar pessoas Certo. e as pessoas não acreditarem e um mês depois falou, Ciro, pelo amor de Deus, me perdoe, o que é? Aconteceu exatamente isso, isso, isso. Isso é um dom? É um dom no aspecto social. Certo. Eu devo dizer que a vida, por exemplo, nesse sentido de dom sobrenatural supremo, nós temos duas coisas que se destacam nesse aspecto. Tá. Primeiro é a vida. A vida é um dom de Deus. E nesse sentido, todos nós temos esse dom de Deus. O ato de gerar no ventre de uma mulher, pela concepção e participação de homem e de uma mulher, é, portanto, um ato sobrenatural de Deus. Mesmo a ciência, no nível que está bastante avançada, não consegue fazer nada igual. Por quê? Porque a vida, ela é um dom de Deus. Por sinal, quando Moisés está lá no deserto do Sinai, entre os midianitas, porque ele era pastor de rebanho de uma nação, porque fugiu do Egito por conta de um problema de perseguição, ele matou alguém, fugiu para outro país, estava lá entre os midianitas, de casa com uma das filhas do sacerdote de Midian, portanto um homem muito religioso. Sim. Como ele era judeu e era da tribo dos levitas, e Deus tinha o projeto de libertar o povo de Israel, Deus chama Moisés. Deus aparece a ele numa sarça. Sarça é uma erva que tem no deserto, que é extremamente seca, cinzenta. Sim. E quando o fogo bate, destrói, transforma em cinza muito rápida. E Moisés era pastor de rebanho e sabia muito bem disso, só que ele viu ali uma coisa sobrenatural. Os arbustos em chamas, mas não se consumia. Como então, assim? Não, a chama, mas não queimava? Não queimava. Era uma coisa sobrenatural. Como foi sobrenatural quando Deus o levou ao tope do Monte Sinai para lhe entregar os 10 mandamentos, a lei, a chamada Torá. Foi um vulcão. Deus desceu no centro do vulcão, levou Moisés para lá. Agora você imagine, diz a ciência que o olho de um vulcão, como eles chamam, chega a 6.000 graus. Como ele estava lá? Então Deus desce. Deus não existe Deus para aparição. Deus nunca foi visto por ninguém. É, exatamente. E eu ia falar isso, né? Deus, as pessoas têm uma imagem de Deus, de barba, não sei. Não. Essa aí é uma expressão antropomórfica, que é atribuir à divindade uma personalidade humana. Tá. A Bíblia tem muito disso, quando a Bíblia diz os olhos de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Então, essa é uma linguagem hermenêutica, histórica da Bíblia, para descrever a Deus como se ele tivesse uma capacidade humana. Na realidade, Deus é espírito, é o que a Bíblia diz. Então, voltando ao assunto lá. Quando Moisés se aproxima, diz, quem és tu? E Deus diz assim para ele, eu sou o que sou. Essa expressão, eu sou o que sou, no hebraísmo antigo, são 4 letras. Y, W, H, W. Sim. É H, H. O primeiro H com H significa respirar. E o segundo significa inspirar. O que significa, então, Deus dizer, eu sou a vida. Aí veja só que lá na humanização, na manifestação de Jesus Cristo, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra para a vida é Yahuwah, a mesma coisa que está lá em Êxodo capítulo 22, mesma coisa. Gente, olha só, então, eu estou achando incrível esse bate-papo porque, mesmo independente da minha religião, eu digo que eu creio em Deus, tá? Eu creio em Deus mesmo, eu rezo, eu oro, eu peço a Deus, eu agradeço até as coisas ruins a Deus, porque eu acho que a gente tem que agradecer, porque se algo aconteceu, é para nos alertar sobre alguma coisa. Com certeza. Então, eu acho que até as coisas ruins têm que ser agradecidas. Sim. Então, independente da minha religião, e a vocês também que estão em casa, independente da sua religião, primeiro que esse bate-papo é altamente histórico, dá para notar, né? Exato. Que ele é um historiador. Sim. Você estudou a Bíblia toda?
Ou estuda Na realidade, ainda? eu tenho 48 anos estudando a Bíblia. 48 anos. E fiz pesquisa sobre bibliologia no Egito 4 vezes, 4 cursos. Sério? Na Grécia 3 vezes. E em Jerusalém 11 vezes. Então esse homem entende só de tudo. Eu tenho o curso de mestrado em História Antiga. De modo que, você estava falando aí, Ciro, uma coisa bem interessante dos estudos antigos, de sonho, né? Sonho, sim. Sonho. O sonho, ele ocorre na nossa mente. Por exemplo, a nossa parte espiritual é dividida em 3 partes. Tá. E aí não é uma questão de ciência, é uma questão comprovada. A vontade, a razão e a relação das duas. Certo. Assim, quando você vai dormir, mas sua mente, o seu cérebro, ele grava grande parte de tudo aquilo que você viveu durante o dia. O dia, tá. Às vezes, dependendo da carga que o seu cérebro recebe, você pode descarregar no sono relaxando e pode não descarregar. Por isso que às vezes a gente tem insônia ou né? então sonhos ruins. Deus usou esse sistema durante vários anos como um processo de revelar a sua vontade. Por exemplo, José. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de amalequitas, os amalequitas compravam e vendiam escravos. Então José foi vendido como escravo. Ele é vendido lá para o Egito para o comandante-chefe da Casa Civil do faraó Neco I, que nos estudos egípcios é o Tutankhamon IV. Existe efígie do esquife. O Tutankhamon IV, a gente tem imagem dele, consegue imagem dele? Consegue do corpo, sim, porque ele existe efígie de barro. No Egito Antigo era o seguinte, eu perguntei sobre isso para que a gente possa... Mas tem, com certeza. Tem, consegue. Se você vamos botar o entrar, Tutankhamon aqui, anote aí, produção. Tutankhamon 1, 2, 3 e 4. Tá. Aí o que acontece? Todos esses reis tinham o poder de dar vida e tirar. Então José é vendido lá no Egito, ele está lá na masmorra preso, e o rei tem um sonho. No sonho do rei, ele vê 7 espigas de milho, milho que foi plantado às margens do rio Nilo, naquela parte de produção. Peraí, a gente vai falar já sobre essa questão desse sonho dos milhos. Isso. Após o comercial, porque aí tem muito papo. Eu já vi que tem papo para 2 programas, porque está sendo incrível, fantástico ouvir isso. Pra gente não sair do assunto, não. Não sair do assunto, não. A gente vai falar sobre o milho. Grava isso. Tá. Depois do comercial, galera, vamos falar sobre a questão. A gente está nos sonhos, falando sobre sonhos e a questão das espigas de milho. Então, aguarde aí, porque Ciro Santos convida a volta já com esse papo super incrível, super espiritual, de Deus, com o seu Humberto aqui. Então, fique de olho. Ciro Santos convida a volta já. Não perde, não. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês, tudo 0800. Pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prefs que fez. A primeira vez, é coisa nova, foi a Prefs que fez. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Estamos de volta com o programa Ciro Santos Convida e a gente parou falando sobre a questão dos sonhos e dos milhos. Isso. Vamos lá, O que acontece? O rei do Egito sonha que tinha 7 espigas gordas, cheias de milho, espigas enormes. Sim. E 7 vacas bem gordas, pastando às margens do rio Nilo. E de repente, no sonho, ele via que 7 espigas mirradas, secas, quase sem nada, engolia as 7 espigas gordas, cheias de milho, Sim. caroços, e as 7 vacas mirradas, secas, famintas, engolia as outras 7 vacas gordas. Despertado do sono, ele ficou perturbado, não sabia aquilo. Mas deixa que no Antigo Egito, como em todos os grandes impérios, tinha um ministério da ciência. Eram astrólogos,
astrônomos, pesquisadores que estudavam os astros, a gente vê isso no nascimento de Cristo, os magos do Oriente, que iluminados pela estrela viajaram quase 1000 quilômetros a Jerusalém para visitar o menino. Então, grande parte dessa ciência era exatamente um esforço sobrenatural humano de compreender a natureza e os deuses, que muitos deles acreditavam em vários deuses. Sobre esse assunto é bem interessante estudar um pouco o que diz o livro de Gênesis. Porque quando Deus fez o homem, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus entregou para ele tudo, toda a natureza, o que prova que Adão tinha uma capacidade incrível para administrar. Foi o mais perfeito administrador que esse mundo já viu, foi Adão. Sério? Olha, tá vendo? Então o que é que acontece? Adão. Aquele sonho perturbou o rei. Depois ele procurar interpretar, nada foi possível. Estava lá no cárcere o José, que já tinha interpretado o sonho de 2 oficiais egípcios que tinham participado de um motim para matar o rei por um processo de envenenamento, o copeiro e o padeiro. Eita. Que tiveram sonhos e o José interpretou, e quando um foi liberado, foi exaltado as funções que tinha antes, e o outro foi enforcado no mesmo dia. Então o copeiro que estava servindo o rei lembrou lá no cárcere. Do sonho. Alguém interpretou o nosso sonho, Vossa Majestade. E esse homem está lá. Então o rei manda chamar o José. E o José é levado à presença do rei Faraó. E ele diz, olha, rei, o Deus dos espíritos, que conhece o passado, o presente e o futuro, ele me revelou o sentido desse sonho. As 7 espigas gordas, as 7 vacas gordas, virá 7 anos de muita fartura. É incrível que isso vai acontecer mais ou menos no ano 1770, 780, antes de Cristo. E por muito tempo, os estudiosos e pesquisadores tentaram negar essa realidade bíblica. E em 2004, pesquisadores comprovaram que teve um período no Antigo Egito que houve uma fartura tão grande que o Egito transformou-se na nação que alimentou o mundo inteiro. O que é que acontece? O José é levado à presença de rei. Durante 7 anos vai ter muita fartura. O rio Nilo vai encher, vai transbordar. Os castiçais às voltas do rio Nilo vão transbordar. Vai ter uma fartura, mande construir grandes armazéns. Isso aí a gente está falando em relação ao sonho que foi interpretado por José. Isso aconteceu lá no Palácio de Humberto? Sim, sim. E ele disse, guarde tudo, não deixe perder nada. Porque depois disso, as 7 espigas mirradas, as 7 vacas, são 7 anos de escassez. Não vai ter chuva, não vai ter bem encanto nenhum. Então o mundo inteiro ia comprar comida onde? No Antigo Egito. Por que Deus fez isso, Ciro? Porque Deus ia levar para lá o seu povo. 70 pessoas. Jacó e seus filhos. Deus levou aquela quantidade pequena de pessoas que 430 anos depois é uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Caramba! Quer dizer, o cenário do mundo é diante de Deus. Deus está no centro da cena de todo mundo, de toda a história. Não existe absolutamente nada, nem mesmo hoje, que a gente não diga tem a mão de Deus e tem um propósito. E em havendo fé, tudo tem uma explicação. É isso que eu acho bacana, a questão da fé. Você tendo fé, quando eu falo isso de religião, por exemplo, o evangélico, o católico, o apostólico, o romano, o espírita, né? Todos eles levam a Deus com um nome diferente. No espiritismo, de uma forma diferente. No espiritismo Deus é Oxalá, mas é Deus, é o primeiro, é o comandante. Exato. Ele que abre para todos os coisas. Aí tem, vou fazer as comparações aqui, não no evangelismo porque não tem imagens, né? Vamos dizer, no catolicismo, Nossa Senhora da Conceição. Aí tem, no espiritismo ela tem um nome, seja lá, eu se não me engano, acho que é Oxum. Mas tudo isso é Deus que comanda.
Só muda as religiões. Tendo fé, tudo Tendo tem fé, explicação. tudo funciona. No caso específico do evangelismo? do José no Egito, José do Egito. Deus deu a ele o dom de interpretar. Pronto. Deus isso vai eu ia falar. fazer a mesma coisa com Daniel lá na frente, no 6º século antes de Cristo, Sim. quando ele é levado cativo para a Babilônia. Lá o rei Beltesazar tem um sonho, o sonho de uma imagem cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze e os pés de ferro. E o rei, ele fica assustado com aquilo. Ele faz a mesma coisa que o rei do Egito fez. Ele aciona o Ministério das Ciências e Tecnologia Pra e tudo saber que o que podia é existir. Os magos, necromantes, encantadores, adivinhos, todos são chamados. Ele só que é o seguinte, o rei teve esse sonho, mas ele não conta. Ah, ele não contou Não, o ele não sonho conta. Ele não conta. De ter visto o corpo em Nada, ouro, ele não prata. conta nada. A Bíblia diz em Daniel que ele teve o sonho e que ficou perturbado e jurou que se alguém não interpretasse, iria dizimar todo o Ministério das Ciências, iria se acabar e morrer todo mundo. Então alguém vai chamar Daniel, jovem hebreu que tinha sido levado cativo para a Babilônia junto com Azarias, Ananias e Urias, os 3 amigos. Mais tarde, esses 3 amigos vão ser jogados numa fornalha cheia de fogo ardente e não vão se queimar, que é outro milagre. Sim. Então Daniel é levado à presença do rei e diz, olha rei, a imagem que o senhor viu, a cabeça de ouro, é o senhor, a quem o Deus do céu deu o dom de administrar todo o grande império babilônico. Mas depois de ti, o peito de prata que o rei viu, é outro império que vai se levantar depois do teu. Os quadris de bronze é outro império que vai levantar depois do segundo império. E os pés em parte de barro e em parte de ferro é outro império que da escala é o Império Romano. E aí a interpretação de Daniel, a interpretação de sonho, portanto um dom, é que quando esse império, representado pela figura da imagem, cujos pés eram em parte de barro e de ferro, viria do céu uma pedra lançada do céu, que iria exterminar esse quarto império e estabelecer-se como uma grande potência do mundo. Quem era essa pedra? Jesus Cristo. Nasceu quando? Em meio ao Império Romano. O peito de prata era o Império Persa, que hoje é o Irã. Os quadris de bronze era o Império Grego, encabeçado por Alexandre o Grande. E o Império Romano surgiu da falência do Império Grego, porque quando Alexandre morreu, no ano 322 a.C., o Império Grego foi dividido em 4 províncias. Gente, é engraçado, você está falando e eu estou visualizando, não sei se vocês em casa estão, mas ele está falando, eu estou visualizando toda essa questão. Chegou a me arrepiar agora, sério, quando você falou. Fato. A questão do fato da cabeça de ouro, disso aqui, né? Note, Ciro, que naquele sonho que Deus deu ao rei faraó, o rei babilônico, Sim. está um programa de 600 anos. Um sonho. Um sonho. O rei da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então, Deus usou os sonhos. E eu creio que grande parte de situações incríveis que acontecem hoje, Deus ainda mexe, eu não digo que seja um processo de revelação como era na antiguidade, mas Deus fala conosco. Você está dormindo, mas Deus não está. É exatamente isso. Você está, por sinal, o sono é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E se Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ele não disse que estaria conosco só quando a gente estivesse acordado? Então a presença de Deus em nossa vida é uma realidade, não tem nenhuma circunstância que o homem possa fugir da realidade de que o Criador está presente. Por sinal, falando sobre isso, eu devo lembrar de 3 finalidades pela qual Deus construiu o homem. Deus fez o homem como criatura, para ele lembrar sempre que existe um Criador. Deus fez o homem para adorá-lo, adorar a Deus, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a circunstância. E Deus fez o homem para servir uns aos outros. Jesus deu muita ênfase nisso, quando ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, nenhuma pessoa no mundo se completa sem exercitar essa realidade.
Eu sempre digo aqui, Humberto, isso de fazer bem os outros. Por exemplo, eu faço ação social todo mês. Eu não exponho... Todos nós temos que fazer. Claro, é. Eu digo até o seguinte, Ciro, que Isso é quando muito Deus, bom, e seria servir. muito bom que os homens ricos Pronto. compreendessem a realidade do bem, porque a Bíblia diz que a riqueza é um bem que Deus dá, é uma capacidade sobrenatural que Deus atribui até a determinadas pessoas, com um propósito. Acontece que a gente percebe que quanto mais rico é a pessoa, mais distanciada de Deus ela procura viver. Esse é o problema. E mais preocupada em acumular riqueza as pessoas são. Por quê? Porque elas têm medo de voltar a ser pobre, ou então de ver como é que anda as pessoas que são desprovidas de bens, esquecendo-se que quando você morre não leva nada, fica tudo aqui. Tudo aí, nem a roupa do corpo a gente escolhe. Por isso que eu digo, a gente faz, nós não somos ricos, milionários, Pois é. a gente faz o bem. Pois é. A gente vai pra rua. A essência do ensino de Jesus e Mateus e todos os evangelhos é: não andeis ansiosos, ele disse isso no Sermão do Monte, porque haver de comer e beber, porque o vosso Pai sabe de todas essas coisas. Ele continua dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas acumulai para vós outros tesouro no céu. A arte de servir é uma grande bênção de Deus, sabe por quê, Ciro? Se você já faz esse trabalho extraordinário, continue fazendo ainda mais a partir de agora, porque a bênção de Deus chega através das pessoas. Deus está usando você quando você pega uma cesta de compra, quando você pega uma camisa, uma calça, uma comida, uma marmita, uma oferta para uma pessoa. Deus está usando você como instrumento dele para que a bênção de Deus chegue àquela pessoa. De modo que é muito cruel não fazer isso, porque muitas pessoas poderiam se apropriar da realidade de que Deus existe e que está lhe abençoando, porque as pessoas se negam a fazer. Então, por isso, vai ficar essa mensagem agora. Tô falando até que eu fiquei tão nervoso nessa câmera. Essa mensagem, galera, façam bem. Tudo que o Humberto falou aqui, veja esse programa 1, 2, 3 vezes, para poder pegar, porque o tempo está corrido, eu queria falar mais, mas em outra oportunidade eu vou ter que chamar você para o segundo programa, porque 30 minutos foi pouco, porque é tanta coisa, mas a mensagem final que ficou: façam bem. Não interessa se você ganha 1, 5, 10 mil reais por mês, mas use um pouco do seu para dar, porque quanto mais você der, quanto mais você vai receber. Não é isso? Porque Deus mandou. Humberto, muito obrigado. A gente está longe. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Fiquei emocionado. Obrigado. Não posso falar mais, porque vai acabar o tempo. Até sábado que vem no programa Ciro Santos Convida. E Deus é o maior sempre. Gratidão e obrigado. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Tá sabendo da novidade? Que novidade? Agora tem passagem para estudante, remédio em casa, berçário, curso de inglês, tudo 0800. Pela primeira vez e pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prefs que fez. A primeira vez, é coisa nova, foi a Prefs que fez. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais.